Oi, gente, muito boa noite, muito boa noite. Estamos de volta com as lives de segunda-feira. E a partir de agora a gente vai ter sempre na segunda-feira histórias de regressão em crianças, em adultos, histórias reais. E o que aconteceu com esse trabalho no sentido de ajudar as crianças ou de ajudar um adulto na sua evolução, na sua melhora das coisas focais que a pessoa vem buscando, então, através da terapia de regressão, né? Uma criança quem vem buscando é os pais, quando é um adulto, é claro, o próprio adulto vem buscando essa terapia para resolver as suas questões. Então, hoje a gente vai começar por histórias reais de regressão feitas em crianças, né? Tô muito feliz em voltar. A gente estava num outro formato durante alguns dias, né? Alguns meses aí. E agora a gente está voltando com as lives na segunda e nas quartas-feiras, como no início. Só que segunda-feira sempre com histórias reais e na quarta-feira sobre um tema que é importante aí para ajudar as pessoas. Então, antes de iniciar, lembra que é muito importante que você dê o teu joinha, o teu like, que você comente, você compartilhe esse vídeo. Assim, o Instagram vai saber que é um conteúdo importante e vai levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, a tua ajuda me ajuda. No sentido em que, se eu tô te ajudando, vamos trocar, vamos fazer uma energia de troca. Então, compartilha aí com teus amigos para que esse vídeo chegue mais longe. Para quem for assistir através do YouTube, lembra de se inscrever, ativar o sininho e se você quiser comentar alguma coisa, muito legal. Vou ter o maior prazer de comentar, de te responder qualquer dúvida. Então vamos lá, gente, vamos iniciar então. Aí trabalha com as crianças ou trabalha com a terapia regressiva, é um momento de estudo, na verdade, é um momento de entendimento do que a regressão traz realmente para a melhora de uma criança, para a evolução desse espírito que está a criança. Afinal, a regressão, ela faz duas coisas, e é importante a gente explicar um pouquinho isso, para que depois a gente vá para os casos reais. Então, a regressão terapêutica, a regressão de vidas passadas, ela traz desligamento e ela traz entendimento. O desligamento através da regressão com desenho ou com bonecos e a regressão à distância feita nos pais vai trazer entendimento. Entendimento do quê? De personalidade congênita ou de múltiplas personalidades, como a gente costuma dizer no Regressão em Criança. Afinal, nós somos espíritos, reencarnamos aqui, mas temos milhares de vidas, uma bagagem aí nas costas, que a gente traz para nossa evolução, que a gente traz para nossa melhora aqui na Terra. Então a gente reencarna aqui com o quê? Com um propósito do quê? De evoluir. Mas muitas vezes a gente está sintonizado em medos, em situações aí, e esses medos e essas situações fazem com que a gente não consiga melhorar em algum aspecto. E com as crianças não é diferente. Hoje de tarde mesmo eu estava atendendo uma criança com muita sentimento de tristeza mesmo, e é incrível porque apareceu tudo na vida passada dele anterior a essa. Então, tudo aquilo que a gente sente com muita intensidade, não tem explicação, não tem como você ter adquirido nessa vida, veio de outras vidas. E com as crianças também não é diferente. Então, hoje nós começamos as lives de segunda-feira falando sobre casos reais de regressão em crianças. E depois, mais nessa semana que vem, a gente fala sobre a regressão feita em adultos e a melhora com adultos. E assim a gente vai contando todas essas histórias reais, mas que você pode te ver aí nessa história e isso pode vir a te ajudar, pode vir a te trazer o entendimento, ok? Então vamos começar lá. Vamos começar falando de uma das minhas primeiras histórias, meus primeiros casos de regressão. Para quem não sabe, eu sou Juliana Vergudo, sou fundadora do Regressão em Criança, né? Essa técnica com desenho e com boneco, e que a gente faz essa técnica para ajudar as crianças a desligar de situações do passado. Logo que eu comecei, eu tinha um consultório compartilhado com meu ex-marido. Então, eu atendia num período e ele no outro. E num desses atendimentos que eu fui fazer, eu atendi um menino que morava lá na Zona Sul. Para quem conhece aqui Porto Alegre, é no outro lado. Eu tô na Zona Norte, ele estava na Zona Sul.
Mas eles vieram porque eles precisavam muito de ajuda. A mãe, essa criança, né? Esse espírito que estava a criança naquele momento. E eu lembro até hoje da cena dele chegando e ele meio escondido atrás da mãe, porque ele tinha muito medo, muita insegurança. E o que estava acontecendo com ele? Ele era um menino que ia para a escola e não estava conseguindo fazer aquela adaptação na escola. Sabe como os professores dizem, tem que deixar a criança, o pai e a mãe tem que ficar ali fora esperando. Só que foi feito todo esse trabalho e não houve adaptação. Desculpa, gente. A adaptação. E o que acontecia? Ele ficava na escola, mas ele parecia que ele estava sempre com um cuidado maior com o quê? Com os coleguinhas. Parecia que ia acontecer alguma coisa, ele não conseguia sair do banco na pracinha, né, no parquinho de diversão da escola, para ir brincar. Então, e ele tinha medo quando a mãe ia embora. E aí não se entendia aquilo, achava que era uma falta de adaptação. Mas será que era falta de adaptação mesmo? E é isso que a gente vai entender através da regressão. O que apareceu nessas regressões, né, que foram feitas nessa criança? Era um menino, né? E o que foi acontecendo? Cada regressão que era feita nessa criança, tanto com desenho, principalmente com desenho, eram todas situações assim. A gente acho que fez umas duas regressões com desenho com ele. E depois a gente fez uma regressão à distância, ou através da mãe, né, para a criança, para o próprio filho. E aí o que aconteceu? Nessas duas primeiras regressões feitas com desenho, apareceram situações de perda, no sentido de a mãe morrer antes do tempo, do pai morrer antes do tempo e de ele ficar. Então, eles desencarnavam e ele ficava, né? Ele tinha que crescer sozinho. Então, a situação de o pai e a mãe levar até a escola e deixar ele na porta da escola, dava um sentimento assim, vai acontecer de novo e eu vou perder meu pai e minha mãe. Então, ele não conseguia ficar na escola com aquela tranquilidade. Então, não era a falta de adaptação na escola, era o medo que ele tinha inconsciente, que era tão grande de perder o pai e a mãe, que cada vez que o pai e a mãe deixavam essa criança na porta da escola, vinha inconscientemente, eu vou ficar aqui abandonado. Então, era esse um dos medos dele, mas isso era um dos medos. Só que o que eu quero contar para vocês é a regressão feita na mãe. E aí, quando se fez a regressão na mãe, é incrível porque eu tinha o consultório bem próximo, para quem conhece, aqui em Porto Alegre, ali na Redenção, no Bonfim ali. E quando a mãe chegou, ela passou pela praça ali da Redenção e tinha um parquinho e ela veio numa lotação. E quando ela desceu, ela teve um sentimento muito ruim, ela teve tipo uma imagem veio na cabeça dela. E ela chegou lá no consultório e disse, Joana, não sei, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu passei ali pelo parque e me deu uma sensação muito ruim, mas eu não entendi o que é. E aí a gente foi para a regressão para a criança através dela. Aí foi feito o relaxamento, elevação de frequência vibratória, ela entrou em regressão pelo filho. E o que veio na mente dela, o que veio através dela, a história do filho, era o seguinte, era uma história que ela estava junto também. Por isso aquela sensação quando ela passou pelo parque. Então, qual era a história? A história era a seguinte, ela estava numa lotação também, só que não era uma lotação, era um ônibus, né, mais antigo. E aí eu pergunto se é um ônibus mais antigo, mas é uma coisa meio recente, pode ser até a vida anterior a essa, né? E eles estavam nesse ônibus, eles desceram desse ônibus e houve um assalto ali. E na época também havia assaltos, com certeza, né? Violência sempre houve, sempre, espero que nem sempre haverá, espero que essas coisas mudem. Mas ela desceu e aconteceu um assalto, a mão armada. E ela, não sei se foi uma briga, um assalto, até hoje não dá para entender direito. Mas ela protegeu o filho com o próprio corpo dela. E no momento que ela fez isso, houve um tiro, o tiro acertou ela e ela desencarnou na frente do filho. Então, o que acontecia? Cada vez que ele ia na escola, cada vez que ele ia no parquinho de diversões da escola, o parquinho, né? Ele sentia como se algo fosse acontecer de novo. Então, a história da mãe deixar a criança na escola e a história da criança ir para um parque era voltar às memórias do passado onde ele perdeu a mãe.
Então foi esse o problema do menino. E aí o que aconteceu após a regressão? Porque as pessoas devem muito se questionar, tá, mas depois da regressão o que acontece com a criança? Então ele teve melhora, então ele não era mais aquele menino tímido que estava atrás da mãe quando chegou ali. Uns meses depois, 2 meses depois, a gente resolveu o problema do menino. O menino conseguiu se adaptar na escola, conseguiu ficar na escola e conseguiu ficar bem na escola. Mas 2 meses depois, o pai começou a levar na escola, não era mais a mãe. E aí ele mesmo pediu: mãe, me leva lá na tia Juliana. Eu vou tomar um chimarrão enquanto converso com vocês. Me leva lá na tia Juliana, porque eu tô sentindo de novo aquelas coisas. E aí ele veio e foi feita uma regressão para ele mesmo, de desenho. Na época não tinha boneco, a gente não trabalhava ainda com boneco, né? E quando ele fez a regressão, ele teve uma perda do pai, numa questão de mar, de água e tal. E ali se resolveu a questão com o pai. E aí ele conseguiu voltar para a escola normal. Mas olha só a capacidade da criança de ele mesmo se dar conta e dizer: mãe, tu tem que me levar lá na tia Juliana de novo. E aí ele veio, fez a regressão, desligou e teve a melhor. O que aconteceu com esse menino depois? Aí que vem a coisa interessante. Vamos lá. Meu chimarrão hoje tá bonito, gente. Ó, tá com... Peguei na feirinha do agricultor esse final de semana uns hortelãs, que eu amo. Então, gente, o que aconteceu com esse menino? Após a regressão, ele foi melhorando muito, e ele foi crescendo. E na medida em que ele foi crescendo, ele foi pro lado das artes, ele começou a fazer cinema, publicidade, começou a tirar fotos. Ele era uma criança super tímida e que não conseguia ficar na escola. Agora imagina se ele não passa pelo processo de regressão. O que ia acontecer? Toda essa arte, toda essa maneira com que ele era, ele não ia conseguir colocar para fora, não conseguia ser o que ele veio para ser. Então a gente tem que entender que quando há um desligamento, quando há uma regressão terapêutica, a criança muda aquele sentimento que ela traz dentro dela e que ela não consegue resolver, e que muitas coisas acontecem uma evolução, porque quando ela sai do medo, quando ela sai do que está inconsciente ali incomodando ela, na inconsciência, né, e traz para o consciente, ela melhora essas questões. Então, ali a criança dá um salto quântico. Aí eu pergunto para vocês, quem tá aí do outro lado, quem já não teve medos e de repente falar em público, ou de ser o que veio para ser, ou deixou de fazer muitas coisas? Tem gente que não consegue nem apresentar o TCC, né, apresentação de trabalho de conclusão, porque tem medo, sente uma agonia em falar em público, ou falar, né, na frente de pessoas, então, de ser julgado. Então, olha o que a regressão trouxe para esse menino e aonde vai chegar esse menino. Então, muitas vezes, esses entendimentos e essas melhoras, essas ajudas, fazem com que a criança, então, melhore tanto que a evolução dela, para o futuro dela, para o que ela veio para ser, é muito grande. E é por isso que nosso trabalho é tão revolucionário e tão importante, porque ajuda as crianças a dar saltos quânticos, a melhorar os seus medos e aí ser o que tudo que nasceu para ser. Essa é uma das histórias e essa é uma das minhas primeiras histórias. Eu amo ela porque, nossa, foi algo muito importante. Na época eu até pensei, nossa, eu vou pesquisar sobre essa situação, que parece que foi aqui em Porto Alegre, deve ter alguma coisa registrada na polícia, né? Até para provar que isso é real. Mas acabei não fazendo isso. Quem sabe um próximo livro a gente traz algo assim. Gente, eu vou contar outra história, né? Essa história foi feita por uma menina, mas foi feita para mim trazer para os meus alunos como era a regressão terapêutica. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma regressão numa pessoa da minha família, que eu não vou falar quem é, mas quando foi feita essa regressão, não tinha motivo aparente, era para mostrar para os alunos como é que fazia uma regressão em desenho. Só que eu fiz em casa, improvisado, com os lápis de cor, né, que uma das minhas filhas tinha e tal. Mas o que aconteceu nessa regressão? Ela acessou uma vida aonde não teve o desencarne no trauma. Então, o trauma foi o quê? Um atropelamento.
E aí, o que aconteceu com esse atropelamento? Ela melhorou depois, ela ficou com a perna quebrada, mas teve atropelamento. O que acontecia nessa vida? Ela ia, tipo assim, comigo num estacionamento do shopping, do mercado, algo assim. Ela se escondia atrás de mim cada vez que eu via um barulho de um carro ou uma buzina, porque ela tinha medo daquilo que fosse acontecer de novo o atropelamento, entende? Mas ela não morreu no trauma, ela morreu de velha. Só que o que foi interessante nessa regressão? Veio muita informação, e essa informação que eu vou contar para vocês. Então ela falou que ela teve uma vida normal, que ela casou, que ela teve filhos e que ela era uma pessoa muito comunicativa e que ela tinha muitos amigos. Nessa vida ela é exatamente assim, exatamente. A personalidade dela é essa, né? E diz que as pessoas gostavam muito dela, que ela teve uma vida normal, feliz, nada de sofisticado, mas muito feliz. E quando ela desencarnou, é interessante que ela falou que na lápide dela tinha muitas flores, que as pessoas gostavam muito dela, e as pessoas gostam muito dela hoje. Na lápide tinha o nome dela e o que estava escrito. Ela conseguiu lembrar o nome dela e o que estava escrito na lápide. E quando ela foi para o plano espiritual, ela contou uma coisa muito interessante. Ela disse assim, quando a gente chega lá no plano espiritual, no começo a gente come, depois não precisa mais comer. Depois a gente bebe água por um tempo e depois não precisa mais beber. E lá no plano espiritual tem duas portas. Uma para mim visitar os bichinhos que eram meus bichinhos de estimação. E outra porta que eu posso ir até a terra. E nessa porta que eu posso ir até a terra, eu vou visitar o meu filho quando que estou com saudade, ela falou. E eu fico flutuando do lado da cama dele para ver ele. Então, gente, apesar de ser uma das minhas filhas, ela não tinha ouvido falar, não tinha visto literatura, nem filme, nem nada. Então, como é que ela sabia de toda essa informação? Então, isso é as crianças, né? Se elas são muito abertas mediunicamente, elas trazem muitas informações, né? E claro que o plano espiritual usou ela para trazer informação pra gente, né? E mostrar, olha aí, ó, tudo que tá lá no espiritismo, nos livros do espiritismo, apareceu aí. Acreditem agora, porque é real. Então, para quem tem bichinho de estimação, saibam que tem um lugar pra gente visitar eles. E isso é real, né? A gente sabe que a gente é visitado pelos espíritos quando eles têm saudade, que eles vêm nos visitar e nos olhar, e isso é real. E dependendo como eles estão lá, eles podem vir, né? Então, essa é mais uma das histórias. Nesse caso, não foi o desencarne no fato traumático, né? Ele não morreu ali no fato traumático, mas ela desencarnou de velha, né? Mas ali mostrou múltiplas personalidades dela, como é que ela realmente era, né? E aí isso vai dando a nós entendermos que a gente é muito parecido com o que está aqui. Então a gente não muda muito de uma vida para outra, a gente continua sempre a mesma pessoa, com as mesmas personalidades, com a maneira com que a gente é. A gente é o que a gente é e a gente vem repetindo padrões comportamentais. Alguns padrões eles precisam ser mudados, que são as coisas erradas, as coisas que a gente vem repetindo há várias vidas e que não está dando certo. E para as crianças é da mesma forma. E a gente ensina através dessa terapia, né, para os pais como direcionar, como educar a criança quando aparecem as coisas negativas. Quando aparecem as coisas positivas, ali mostra como a criança é e nos mostra a personalidade dessa criança. Isso também é muito importante para a gente entender e para a gente poder ajudar a entender a personalidade da criança, a personalidade daquele espírito, como ela realmente é, né? Então a gente não muda muito, gente, a gente traz muita coisa da bagagem de outras vidas dentro da gente, né? Hoje mesmo esse menino era muita tristeza e era bagagem da vida dele passada, né? Na verdade não queria reencarnar. Às vezes os espíritos não querem reencarnar, não querem vir para cá. Ou eles vêm aqui com muito sofrimento. E esse sofrimento, ele respinga aí na nossa vida, né? Vamos lá que nós temos tempo, vamos contar muita história hoje. Então vamos lá. Vamos contar mais uma história. Essa criança era uma criança que eu já vinha atendendo muito tempo ela. E ela não tinha melhoras significativas. A gente fez várias regressões nela. Cada uma foi mostrando coisas diferentes. A gente fez muitas regressões nela, fez regressão no pai dela. E aí se parou a regressão ali.
Mas agora com a história do meu livro, ela veio fazer de novo, né? Convidei ela para vir fazer e ela veio. E aí o que aconteceu? Vidas de muita sabedoria, vida que ela era cigana e que ela ajudava as pessoas. Ela acessou uma vida passada minha, numa regressão, e isso foi a coisa mais incrível que eu já vivenciei, né? Uma regressão à distância feita através de desenho, isso nunca tinha acontecido. E de repente eu disse para a mãe dela: poxa, não aparece o problema focal dela, não aparece o problema mesmo, né? A gente já vê tanta regressão e nada. E aí, numa das regressões, eu fui atrás dela para pegar algo, eu não lembro o que era, tinha caído no chão, e que eu tenho uma mesinha e cadeirinha assim para trabalhar com as crianças, e eu fui pegar algo. E quando eu fui atrás dela, eu senti o obsessor que estava com ela. E era uma coisa muito ruim. Minha mãe dizia que ela estava em tratamento, que às vezes a gente faz o trabalho de regressão e encaminha as crianças para um centro espírita ou espiritualista fazer tratamento espiritual quando tem obsessor, porque não é que a criança não tem obsessor, às vezes tem um obsessor e bem forte. E essa menina, ela tinha. E eu senti o obsessor dela aquele dia. Eu disse para a mãe: nossa, é muito forte. E aquilo mexeu comigo. E daí naquele dia eu decidi falar para a mãe. Eu disse assim: olha, mãe, então vamos fazer assim, ó. Eu vou deitar por ela. Eu vou deitar. Vamos tentar fazer isso, porque como eu tenho muita mediunidade, eu tenho muita facilidade em regredir. Às vezes falam 2, 3 palavras e eu já tô no processo, porque essa é a minha facilidade, né? Eu sou médium e para mim não é difícil regredir. Para mim até é gostoso ajudar as outras pessoas através da regressão. E aí foi feita através de mim a regressão, eu deitei e foi incrível, porque qual era o problema dessa menina? Ela não conseguia vestir roupa, ela não conseguia mais ir para a escola, fazia vários e vários meses que ela não ia para a escola mais, ela não conseguia. Por quê? Porque ela não conseguia vestir a roupa, ela não conseguia usar roupas, acredite se quiser. Então, comprar roupa para ela não era difícil. Imagina, comprar roupa para uma menina difícil nunca, né, gente? Mas ela não conseguia vestir, colocar o sutiã, que ela já estava ficando mocinha, não rolava, a calcinha era difícil, roupa era difícil, tudo era difícil. Até que a gente resolveu fazer essa regressão. E aí eu vou contar a história para vocês dessa regressão feita através de mim, né, à distância, né? E que vocês vão entender o que aconteceu com essa menina. Então, eu comecei a ver logo um prédio assim enorme, né? Eu vi várias crianças dentro de uma sala de aula e de repente explodiu algo. E quando explodiu algo, essas crianças saíram desesperadas correndo, porque aquilo que explodiu queimava, era a bomba Hiroshima. E aí, quando explodiu, é como se aquilo queimasse o corpo. E se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que realmente é isso que acontece. E as crianças desesperadas sozinhas, correndo, viram um rio, um lago, não sei o que tinha perto dessa escola. Eu sei que as pessoas, com aquela sensação ruim de queimação no corpo, se jogaram para dentro da água. Só que quando ela se jogou para dentro da água, é como se a roupa que ela tivesse no corpo tivesse entrado dentro do corpo. E como é que eu posso dizer? É como se a pele e a roupa virassem a mesma coisa. Porque quando uma pessoa passa por uma situação assim da bomba, eu não sei dizer direito como, né? Porque eu não sou especialista nisso. Mas quem souber aí pode falar. E aí, aquela queimação e eles se jogaram na água. Quando ela se jogou na água no desespero da queimação, a roupa entrou no corpo dela. Então ela morreu sentindo essa sensação. Então hoje para ela vestir uma roupa era muito difícil. Claro que depois eu acessei plano espiritual, os atendimentos, as melhoras e gente, ela melhorou. E ela pela primeira vez conseguiu sair com os pais depois da regressão e comprar as primeiras roupas dela, ela que escolheu e hoje ela é uma menina feliz. Semana passada ela recebeu o livro, né? A história dela tá no meu livro. E disse que ela chorou quando ela viu, ela se emocionou. E eu também me emociono, porque é muito bom ajudar as crianças, sabe? Hoje, assim, eu mudei de consultório agora há pouco tempo. E hoje eu ajudei uma criança. Nossa, pra mim foi um dia... Não é que eu não gosto de trabalhar com os adultos. Eu amo trabalhar com adultos, eu amo trabalhar com crianças, sabe? Eu amo ajudar.
Mas quando tu trabalha com uma criança e tu dá uma oportunidade dela mudar a vida dela, e ela era quase uma pré-adolescente, imagina uma pré-adolescente que não conseguia ir na casa dos amiguinhos, que não conseguia estudar na escola, que tinha que fazer tudo à distância, e o desespero dos pais, né? Então é gratificante demais, e ela teve uma melhora muito, muito, muito significativa, né? Então é isso que a regressão traz, ela desliga a criança. Nosso objetivo da regressão com criança é ajudar os pais na educação, mas também desligar a criança desses medos, dessas coisas que estão sintonizados. E aí vocês podem se perguntar, mas por que a criança se liga tanto a isso, né? Às vezes nessa história de voltar para a escola, o prédio ser muito parecido ou uma situação parecida, traz a lembrança de volta, tu entende? Então a criança às vezes vai para a época da escola e aquele prédio ou aquela situação parecida traz no inconsciente aquele medo. E aí, enquanto não acessa vidas passadas, enquanto não acessa inconsciente através da regressão, não tem melhora. Então, a gente tem várias possibilidades. A gente tem a possibilidade com uma criança de fazer a regressão com boneco, que dá o desligamento, né? A regressão com desenho, a regressão à distância e a regressão presencial. Para quem quer entender mais que isso, tem vários vídeos lá no YouTube, todos da Maratona do Regressão em Criança, explicando exatamente o que é feito e como é que é feito. Então, para quem é terapeuta e gosta de entender, vai lá no YouTube, só não esquece de curtir, compartilhar e me ajudar a ir para frente esses vídeos. Mas tem toda a explicação lá disso que foi falado aqui hoje. Então, nessa maratona a gente falou sobre a regressão com desenho e com boneco. Então, para quem está chegando aqui, é leigo, está chegando agora e quer entender mais, vai lá no YouTube que tem mais vídeo lá. Não tem como explicar tudo aqui hoje. Mas essas são histórias de regressão, né, que a gente vivenciou e que a gente está contando aqui todas as segundas-feiras, então, histórias de casos reais. Vamos para outra história? Tem muita história e eu tenho muito tempo para contar, então vamos lá. A outra história que eu tenho para contar para vocês é de uma menina que tinha muita dor de cabeça e que não conseguia aprender o português na escola. Ia muito bem no inglês, mas o português, nada. Ler, escrever, quase impossível no primeiro ano. Até que foi feita uma regressão nela com desenho. E aí, gente, vocês vão se surpreender. E aí, talvez, quem já viajou aí para o exterior vai ouvir essa história e dizer, agora eu entendi por que eu tive tantos sentimentos lá. Então, se você se vê aí nessa história, depois me conta, tá bom? Então, essa é uma história de uma criança que ela estava num parque também, andando assim, numa gangorra, e ela começou um temporal. Quando começou esse temporal, ela se assustou com aquele barulho, que também deve ser coisa de passado. Quando se assustou com aquele barulho, ela caiu dessa gangorra. E ela falou que a mãe estava ali vendo ela. Quando ela caiu, ela bateu a cabeça. E ela tinha dores de cabeça horríveis hoje. E aí ela caiu e ela disse que foi levada até o hospital. É muito interessante que ela desenha ela no hospital. Ela desenha assim uma casa grande, uma maca. E ela se desenha saindo do corpo. Só que ela não desencarnou ali, então ela voltou, ela quase desencarnou, ela deve ter saído do corpo porque deve ter dado uma parada, alguma coisa, né? E aí ela teve melhora, só que ela disse que ela saiu numa cadeira de roda, ela ficou paraplégica. E aí, o que aconteceu com ela? Ela ficou nessa cadeira de roda, ela disse que ela morava num lugar na Europa, eu acho que Inglaterra, não sei. Ela dizia que ela era filha de donos de banco e que ela tinha muito dinheiro e que eles tinham uma casa na árvore e que os irmãos dela carregavam ela para essa casa da árvore para que ela pudesse ir até lá. E ela teve uma vida normal, porque financeiramente ela era bem de vida, né? E aí ela teve uma vida muito surpreendente, porque ela teve filhos, ela casou, ela tinha dinheiro, ela trabalhou nesse banco muito tempo. E ela desencarnou também velha e foi para o plano espiritual. E aí, lá no plano espiritual, a gente sempre vê se ficou bem, né? Até ficar bem lá. Mas o que é interessante dessa vida? Apesar dela ter toda aquela situação, ela teve uma vida normal. E ela era muito inteligente, ela sabia lidar com dinheiro e tal, pela família que ela veio, né? Mas, gente, não era no Brasil. Então, o que aconteceu? Quando houve o desligamento, ela teve o aprendizado do português e ela começou a ler e escrever. E ela é muito inteligente.
Então, o que que acontece? O desligamento trouxe ela mais para aqui e agora, porque é isso que o desligamento faz, nos traz para o presente, para o aqui e o agora. E quando aconteceu isso, ela então conseguiu ter o aprendizado melhor do português, começou a ler, começou a escrever. Então, tem professor que diz assim, a criança não quer aprender a ler e escrever. Pode ser uma criança que já viveu em outro lugar. E aí tem mais facilidade do inglês do que o português. Então, se você nunca viu o português na tua vida e tu vem, reencarna aqui no Brasil, vai ser complicado para ti. Assim como tem gente que tem facilidade para línguas e não se entende por quê. Mas tudo aquilo que a gente traz desde muito pequenos, com muita facilidade, seja falar uma outra língua, seja tocar, seja cantar, seja pintar, sabe? Os dons que a gente tem, às vezes são coisas de vidas passadas. Então, o que que ela teve? Ela teve melhora na escola, no aprendizado, ela teve um pouco de melhora na dor de cabeça, não total. O que significa que tem mais história para vir aí, para ela melhorar dessa situação, porque ela não melhorou totalmente. Então, às vezes, quando a gente vai trabalhar com as crianças, não adianta a gente fazer uma regressão, né? A gente faz 2, 3, porque daí a gente vai tendo as melhoras, né? De várias e várias situações. Lembra da menina que eu falei anteriormente, da questão da roupa? Olha, sinceridade, eu acho que ela deve ter feito umas 6, 7 regressões para chegar na situação, né? E foi quando foi feito através de mim que veio a situação, porque aí foi uma regressão à distância, mais profunda e tal. Então, a gente tem que entender que muitas vezes não é questão, a criança não se adapta, a criança não quer estudar, a criança não entende nada. Não é isso. Às vezes ela está sintonizada numa história de passado. Se nós temos várias vidas inconscientes, uma criança é um espírito, ela também tem várias vidas aí no inconsciente. Ela guarda situações escondidas. E, como eu falei para vocês, quando a gente vai vivenciar alguma história, essas histórias vêm, porque a gente está passando a mesma situação, porque a gente está vivenciando situações que fazem com que a gente traga todas essas vivências, essas lembranças, vamos dizer assim. Então, não tem como ter melhora enquanto tu não acessar inconsciente, enquanto tu não for pro inconsciente, né? Vamos falar de outra história? Vamos olhar, eu tô olhando o horário e falando, né? Eu não quero... Não, mas temos tempo ainda. Vamos falar então, porque... eu amo falar sobre isso, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, vamos lá. Vamos contar uma história agora de um menino que é autista e a mãe procurou o atendimento. Ela também começou um tratamento comigo. Depois, quando veio a história do livro, ela trouxe essa criança novamente. E aí foi feita algumas regressões nele. E ele é autista, mas ele é considerado um autismo leve, que antigamente se chamava de Asperger e hoje não se usa mais esse nome, sim, graus, né? Grau tal de autismo, vamos dizer assim. E aí o que aconteceu? A gente começou a fazer as regressões nele e ele trouxe muita informação. Ele é um espírito muito antigo, é um espírito muito inteligente. E a regressão que eu quero contar para vocês, eu posso contar 2. Uma, ele disse, tem alguém que falou alguma coisa. Uhum. Então, olha só o que ela tá falando aqui, ó. Minha filha, depois eu vou contar a história. Minha filha é diagnosticada com déficit de atenção e hiperatividade, mas ela disse que escuta um menino conversando com ela o tempo todo. Ela é médium. Ela é médium desde criança. Eu era médium desde os 13 anos de idade, não sabia. Minha família é toda católica. Imagina como é que eu ia saber que eu era médium. E eu via a aura da professora. Então eu prestava atenção na professora, mas não estava prestando atenção no que a professora falava, e sim na energia da professora. Então, conversa comigo depois em privado. Vamos ver se eu posso te ajudar, te orientar alguma coisa e te trazer algumas informações que podem ajudar a tua filha aí. Déficit de atenção e hiperatividade é quando a criança traz muita energia. E quando ela traz muita energia, ela tem alguma missão aqui para cumprir. E o que eles fazem? Dão Ritalina para acalmar. Só que isso a gente pode falar num outro momento. Eu gosto de falar sobre isso. Não gosto de falar muito porque eles não gostam muito que eu fale sobre essas coisas aqui. Mas eu passo orientações. É só me chamar em privado que depois eu te ajudo. Te falo como é que tu pode ajudar a tua filha com
com essa mediunidade e como trabalhar isso, como aceitar isso e para que pode ser usada toda essa mediunidade, não só para trabalho, né, em centro espírita espiritualista, mas ela tem muita energia em primeiro lugar, né, e segundo ela é mediúnica, aí tem que entender ela, compreender ela, que tudo melhora. Todos os grandes mestres, as pessoas que reencarnaram aqui, que fizeram coisas diferentes, que trouxeram músicas maravilhosas, que trouxeram novas tecnologias, eram pessoas que eram abertas dessa forma e recebiam através dessas vozes, esses pensamentos, todas as coisas que existem hoje. Por que não tem tanta... Tem tecnologia hoje vindo, coisas de ponta e tal, mas por que a gente não tem tantos pensadores muitas vezes, né? Porque a gente não deixa mais as crianças pensar. A gente diz que elas têm déficit de atenção e hiperatividade e aí a gente não deixa eles trazer ou ser tudo que eles vieram para ser, né? Então é isso aí. Mas vamos lá, gente. Vou contar a história então, deixa eu ver, desse menino autista, né? E aí a gente começou a fazer as regressões nele. O que acontecia? Na medida em que você trabalha uma criança que é autista, é um pouco diferente o trabalho, mas eles têm melhoras na questão da comunicação, na questão de apresentar os trabalhos, na questão da escola, do convívio com o professor, com os colegas. Então é isso que aconteceu com esse menino. Na medida em que a gente vai fazendo as regressões e desligando ele, ele foi melhorando, então. E aí é muito interessante as histórias dele, porque ele veio numa vida passada que ele estava lá na época dos dinossauros. E aí ele disse assim, aquela época era matar, morrer e sobreviver. Ele não fala muita coisa, mas ele contou que ele teve nessa época, né? E depois ele trouxe uma regressão que ele fala sobre a árvore da vida. Pena que eu não deixei aqui pronto para ler total assim o que ele fala, né? Mas ele fala que a árvore da vida tem vida dentro dela e que a árvore da vida é o mistério do universo. E ele conta muitas coisas. Quando ele começou a falar, te juro que eu tinha vontade de fazer assim, ó. Bem, eu devo ter feito. E ficar escutando ele, né? Que gente, que sabedoria. E daí eu perguntei para ele, tá, e por que tu traz tudo isso? Ele disse, porque eu vim para ajudar as pessoas, ou para ser ajudado, ou para ajudar as pessoas também. Caramba, sabe? Que sabedoria. Então, se você tem aí um filho autista, ou se você tem uma criança mais especial assim, olha para ela de uma outra forma. Eles têm muita sabedoria, eles vieram muito para nos ensinar muitas coisas aqui, sabe? Eles reencarnaram com muita sabedoria. Quando ele falou sobre a árvore da vida, eu digo, caramba, porque ele não falou sobre só isso, sabe? Agora eu não tenho como falar tudo que eu não lembro, assim, às vezes é muita informação, mas tá no livro ali a história dele e simplesmente foi uma história bem... Gente, cada vez que eu fazia a regressão, assim, pro livro, quando eu terminava a regressão e os pais iam embora com a criança, te juro, eu ficava sentada uma meia hora pensando, refletindo, tipo, eu vou meditar um pouco sobre isso, porque veio muita informação, né? E tem também uma regressão que foi feita num menino e aí numa criança, né? E essa regressão, ele também era uma história de adaptação. Parece que ele deitava assim nas escadarias, não queria ir para dentro da sala de aula, era muito difícil para ele, ele ficava triste com as coisas e tal. Então foi feito muitas regressões com desenho com ele. E o que ele trouxe é que não existe só a Terra, existe uma super Terra. E existem outros planetas, e ele veio desse outro planeta para a Terra, né? Reencarnado aqui com missão, que tem muitas crianças que estão aqui reencarnadas nesse momento com processo de missão, de ajudar a nós nesse momento que a gente está vendo que não tem mais água, que não tem mais tanta árvore, que nós estamos com a pandemia, e eles têm a consciência, eles sabem o que eles estão fazendo aqui. E essa criança, ela falou que ela veio de um planeta e que eles exploravam os outros planetas para saber se tinha vida lá. Que nem a gente faz aqui na Terra, né? A NASA vai explorando outros lugares.
E aí ele fala sobre o buraco negro, ele fala que lá tem tipo uma entrada nesse buraco e que eles mapearam esse buraco, que no começo eles entravam e iam parar em qualquer lugar, que eles foram parar na Superterra sim, né? Fala que no planeta dele não se usa mais o dinheiro como se usa aqui, e que a energia é renovável, que não existem animais lá, que todos trabalham em conjunto, que quando eles precisam trazer uma nova tecnologia, eles usam dinheiro em comum, mas que não existem mais pessoas trabalhando e sim máquinas, que será o nosso futuro, com certeza, a gente já está indo para esse caminho, né? E nós estamos tendo que mudar, porque os nossos trabalhos vão mudar aqui na Terra, né? E ele trouxe todo esse pensamento e a maneira com que eles agem e pensam lá, e falou sobre os buracos negros, sobre as viagens entre planetas e como é que tu faz para ir para outras dimensões. Que, pasmem, a NASA está estudando isso agora. É mó o que mais? Então, gente, isso não é loucura. E quando ele trouxe tudo isso, eu digo, meu Deus, esse nome desse menino eu não posso falar nunca para ninguém, né? Porque senão vão querer estudar ele ou levar ele para trabalhar na NASA, porque... Gente, o que ele trouxe de informação, e o planeta dele não girava 24 horas, e sim 12 horas, era um outro giro, e trouxe tanta informação que eu digo, gente, que presente é esse que o plano espiritual está me trazendo? E realmente, quando terminava as regressões, eu ficava sentada, porque refletindo sobre isso, porque simplesmente era muito, muito fantástico, era algo assim surreal, né? E, gente, a Superterra existe, também os cientistas já estão falando sobre isso, e ele trouxe isso muito antes dos cientistas falar. Então, ele sabe tudo isso por quê? Porque ele veio de um outro planeta, e hoje existem muitas crianças que estão reencarnadas aqui, porque elas estão prontas para vir mudar a Terra, para nos trazer as novas tecnologias, a nova maneira de pensar e um novo olhar para as coisas. Então, se você tem um filho aí, um sobrinho, um neto, que fala sobre coisas diferentes, ouve o que ele tem para falar, porque provavelmente ele veio de outro lugar, ele tem muita informação e muita coisa para nos trazer. São presentinhos na Terra, né? Que vem pertinho da gente para nos trazer essa informação, para trazer todo esse conhecimento, para trazer toda essa amorosidade e para trazer novos conhecimentos. Então, eles não precisam de Ritalina, eles não precisam de... eles precisam ser tratados com muito amor, muito entendimento. A escola está meio errada para eles nesse momento. Mas devagarinho a gente vai entendendo e compreendendo e sabendo também que na amorosidade e nesse trabalho de amor com eles, né? Nessa troca de amor... Então, surrar, laço, essas coisas que se faziam antigamente conosco, né? Não é ideal com eles. Eles precisam de muito amor, muito colo, muita afetividade, né? Muita comida feita com amor, não processada. Eles precisam, às vezes, em quando ir para a natureza, brincar, gastar sua energia. E aí eles vão melhorando em muitas questões. E eles têm muito para nos ensinar. Gente, espero que vocês tenham gostado dessas histórias. Se você gostou, compartilha com outras pessoas que têm filhos ou que precisam ouvir sobre essas crianças da nova era. É uma grande alegria trazer todas essas histórias. E segunda-feira a gente está de volta com mais histórias. Na quarta-feira agora continuam as nossas lives, mas na segunda-feira a gente vai ter histórias. E na próxima segunda eu vou trazer histórias reais, mas de adultos. Tá bom, gente? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Foi uma alegria voltar aqui na segunda-feira com vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus.